Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Hoje, sábado, 27 de janeiro de 2024. Muito bem, muito bem. Bom dia. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos aí encerrando mais uma semana com a graça do nosso Pai Maior, dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias e mentores, do nosso anjo guardião. Graças a Deus. Estamos finalizando aí mais uma semana. Sábado, despertar de número 42. Dia 27 de janeiro de 2024, sabadão. Hoje é dia de retrospectiva. Projeto Despertar é um projeto da Associação Espírita Caritas, que acontece todos os dias de segunda a sábado, às 6 horas da manhã. Despertar Espiritual é um projeto que tem como função, que tem como objetivo, que tem como propósito trazer logo pela manhã a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, a discussão desse Evangelho à luz da doutrina espírita, com o propósito de nos fortalecermos espiritualmente já logo pela manhã, com base no Evangelho, com base na palavra do nosso Mestre Jesus, para que possamos estar mais lúcidos, mais vivos, né? mais fortalecidos espiritualmente, para enfrentarmos os nossos desafios do dia a dia. Então, o projeto Despertar é um projeto que tem como função auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas de determinada forma, que elas possam ser, eu e você, estarmos um pouco mais fortalecidos, né? Para que a gente possa enfrentar as nossas expiações e provas, estarmos mais lúcidos, mais vivaz, né? Mais firmes, para que a gente possa então, né, cumprir essa nossa jornada espiritual, essa nossa jornada evolutiva. Então o Projeto Despertar tem como função essa: contribuir, ajudar, auxiliar, né? Fortalecer um pouco mais todos nós logo de manhã, através da palavra do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa estar mais prontos para o nosso dia a dia. Esse é o Projeto Despertar. Ele acontece, como eu disse, de segunda a sábado, às 6 da manhã, e aí de segunda a sexta nós fazemos o Evangelho, abrimos aqui aleatoriamente, né? Nós sabemos que nada nessa vida é aleatório, né? Isso é só uma maneira de falar, né? Nada está aleatório, tudo é muito bem conduzido pela espiritualidade maior. E no sábado a gente faz então uma retrospectiva, para que a gente possa até entender essas conexões, entender esses textos que vão se conectando, né, durante a semana, durante o nosso dia a dia. É muito interessante, né, que quando observamos nessa escala de tempo, né, a gente faz esses cortes no tempo, né, a questão da semana, por exemplo, né? Aquela semana, a gente olha para trás, a semana foi muito importante, né? Ela foi tão importante de tal forma que nos auxilia mesmo, né? Que nos ajuda, nos faz entender o quanto nós estamos caminhando, evoluindo, e o quanto é necessário as dificuldades pelas quais a gente passa, né? Como eu já disse anteriormente, o nosso próprio espírito busca os desafios, as provas, as expiações, né? Com função de evolução, né? Então, de acordo com o que cada espírito precisa para que ele possa evoluir, né? E é muito importante que a gente não faça comparações, porque nós somos únicos, né?
não existe comparações para que a gente possa... não existe comparações, né? Não podem existir comparações, porque nós somos seres extremamente únicos. Cada um de nós temos a nossa história, né? Cada um de nós construímos o nosso contrato encarnatório, né? Para que a gente pudesse ter vindo aqui para esse educandário chamado planeta Terra, para que nós possamos estar aqui, né, nessa família universal chamada humanidade, né? Então, o quanto é importante nós entendermos esses nossos processos evolutivos, né? Entender os desafios pelos quais a gente passa, eu e você, né? Eu também venho passando por muitos desafios, como vários, né, de nós que nos acompanham aqui. Então, tudo isso é muito importante, entendermos como é que funciona. E quando nós fazemos a retrospectiva, quando nós pegamos os textos e estudamos ele um pouco novamente, a gente começa a observar os pontos centrais, né? A gente começa a observar justamente isso, o quanto que os textos foram colocados de tal forma para que eu e você, de alguma forma, pudesse entender um pouco mais, né? Por que nós estamos aqui? O que nós viemos fazer, né? O que nós estamos disponibilizados a fazer? Por que os desafios acontecem? Como é que eu faço para enfrentá-los, né? E ainda mais, como é que eu faço para superar esses desafios, essas expiações, essas provas? Entender um pouco mais eu enquanto espírito, entender eu mais enquanto ser espiritual, né, dentro desse invólucro humano, e entender um pouco mais essas nossas expiações, né? Muito bem, bom dia, chegando aqui conosco Márcia Oliveira, Tiago Honório, cantor. Tiago, muito bem, prazer, cara. Seja muito bem-vindo aí, bom dia. Isso, tá passando o filme Nosso Lar no Paraíso, exatamente. Já podia estar passando aqui em Passos também, não é isso? Mas é isso mesmo, está passando em São Sebastião do Paraíso, começou semana passada, né? Quem tiver a oportunidade de assistir, eu estou numa expectativa enorme para poder assistir esse filme, né? Quem já teve a oportunidade de assistir também deve ter gostado muito. Então é isso, né? O nosso despertar de hoje, o nosso despertar de número 42, né? Ele vai trazer isso, então, ele vai trazer um pouco dessa retrospectiva para nós, né? Do que nós conversamos, né, durante a semana, ok? Muito bem, então vamos lá. Querido mestre, querido espiritualidade maior, anjo da guarda, nossos guias e mentores espirituais, gratidão pela oportunidade do trabalho, de mais um dia. Peço em nome de Jesus a orientação, a condução, a intuição, para que possamos levar a mensagem de hoje, essa mensagem de retrospectiva da semana, a todos os corações e ouvidos preparados para que a gente possa nos fortalecermos cada vez mais a Tua luz, Pai, sob a Tua luz, a luz da Sua palavra. Fortalecer-nos cada dia mais, espiritualmente, mentalmente, moralmente, para que possamos seguir em frente. Graças a Deus. Então nós começamos lá na segunda-feira, né, no dia 22, Despertar 37. Começamos a segunda-feira muito bem, começamos a segunda-feira abrindo lá no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E lá naquele momento nós trabalhamos então os itens de 1 a 3 e o item 19.
O item 19 pergunta se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal do outro. E aí, naquele momento lá, então, nós, exercitando essa questão das bem-aventuranças, felizes os misericordiosos. E aí, naquele momento lá, eu chamei a atenção para, mais uma vez, para um detalhe que nós trabalhamos sempre aqui, a necessidade de educarmos os nossos pensamentos, a necessidade de nós estarmos muito atentos, estarmos muito lúcidos com os nossos pensamentos. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós fazemos a partir do que pensamos. Isso é uma lei, é uma regra, Isso acontece conosco de maneira fisiológica, de maneira neurológica, é dessa forma que acontece. Tudo que eu faço a partir do que eu penso. Então, existe inclusive essa pressuposição da programação neurolinguística, que é uma outra ciência, e nós podemos lançar a mão dessa ciência para poder explicar um pouco isso, Então, essa pressuposição diz o seguinte: tudo que eu penso, eu sinto. Tudo que eu sinto, eu faço. Tudo que eu faço, eu gero um resultado. Então, aquilo que eu penso, eu sinto no meu coração, no centro do meu coração, e a partir disso gera um comportamento. Então, aquele comportamento que eu tenho diante das situações, diante dos desafios, o comportamento que eu tenho diante das minhas relações humanas, o comportamento que eu tenho diante das pessoas que estão à minha volta, o comportamento que eu tenho junto da minha família, junto dos entes familiares, junto dos meus amigos, no meu local de trabalho, por onde eu ando, na rua dirigindo, na atividade física, nas igrejas, nas casas de orações, nos clubes de serviço, aonde quer que eu esteja. O meu comportamento, ele tem como base aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. E o meu pensamento, ele é construído a partir da minha cultura, a partir a partir daquilo que eu venho construindo na minha vida, a partir das minhas crenças, a partir daquilo que eu acredito que é verdade, Então, todo comportamento que nós temos, ele tem uma programação mental. É como se fosse um software, Como é que é feito um software? Um programa de computador, ele é uma lista enorme de comandos, para que o computador execute alguma coisa. A nossa cabeça, o nosso pensamento também funciona da mesma forma. Nós temos uma lista de comandos na nossa mente, como se fosse programado, Nós temos um software dentro do hardware, Nós temos um programa mental dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça. Então é como se o nosso comportamento, ele é baseado nessa lista de comandos que nós construímos durante a nossa vida. A partir dos nossos sentidos, a partir do que eu ouço, a partir do que eu vejo, a partir do que eu sinto. E nós vamos construindo essas regras durante a nossa vida, Nós vamos construindo essas listas de comandos, as nossas crenças, Tudo aquilo que eu acredito que é verdade na minha vida. Então, o meu comportamento é baseado nisso, ok? E todo esse comportamento, ele gera um resultado. Muito bem, então, se eu quero mudar o resultado, se eu quero ter resultados diferentes na minha vida, eu preciso de trabalhar aonde? Eu preciso de trabalhar no meu software. Eu preciso de abrir o meu software e reprogramar, neurologicamente falando, reprogramar esse programa, reprogramar os meus pensamentos. Muito bem. Trazendo todo esse conceito neurológico para dentro do nosso capítulo 10,
bem-aventurados os misericordiosos, né? Por que é importante a gente educar os nossos pensamentos? Justamente por causa dessa lei da caridade, a lei do amor, né? A lei da caridade nos leva à misericórdia, a ter a misericórdia, né? E o que é a misericórdia? Misericórdia, se nós pegarmos aí na etimologia da palavra, né? Misericórdia, né? Miseratio, misere, vem do grego, vem do latim. Existe ter compaixão, misere, né? Ter compaixão. Estar com o coração aberto para o afeto, não é? Olhar para o outro com afeto. A palavra principal aí é a compaixão. E córides é coração. Então, ter compaixão no coração. E o que diz o capítulo 10? Bem-aventurados aqueles que têm um coração com compaixão pelo outro. E aí o item 19 vem perguntando justamente isso, né? É permitido eu questionar alguém? É permitido eu repreender o outro? É permitir eu notar as imperfeições do outro e falar para as pessoas? Isso não é ter compaixão, não é? E isso não faz parte de uma boa educação, não é? Eu falar dos outros para alguém, não é? Isso tem um nome. Isso tem um nome. Quem sabe me dizer que nome é esse? Eu repreender alguém ou então eu ficar dizendo para outras pessoas, né? O que aquela outra pessoa, eu dizer para A o que o B tem de ruim. Isso tem um nome. Quem sabe o nome disso? Coloca aí para mim, né? Quem souber, escreve aí para mim. Como é que nome a gente dá para isso, né? E aí me faz lembrar de uma frase, né, que Freud dizia. Freud tem uma frase seguinte, né, dentro desse contexto nosso aqui: é permitido repreender os outros? É permitido notar as imperfeições dos outros? Divulgar o mal dos outros? Né? Então, isso me faz lembrar dessa frase de Freud. Freud diz o seguinte: quando Paulo fala de Pedro, quem eu conheço mais? Paulo ou Pedro? Quando Paulo fala de Pedro, quem é que eu conheço mais? Paulo ou Pedro? Paulo, exatamente. Quando Paulo fala de Pedro, quem eu conheço mais? Conheço mais o Paulo. Eu fico sabendo como ele é, né? Pelo que ele fala do outro. E a gente observa isso no nosso dia a dia. O capítulo 10 vem trazendo justamente isso. O item 19 vem trazendo justamente isso. É permitido fazer isso? Não, não é permitido. Isso não é caridoso, isso não é ter compaixão, né? Então, na segunda-feira, no início da nossa semana, nós começamos muito bem. Nós começamos chamando atenção para aquilo que nós precisamos de ter em nossos corações em relação à nossa vida. O que nós precisamos de ter em nossos corações em relação à nossa vida? Nós precisamos de ter compaixão, nós precisamos de ter um coração afetuoso em relação ao outro, sem ficar notando as imperfeições do outro, sem ficar falando do outro para alguém. Nós precisamos de ter essa misericórdia, nós precisamos de olhar para as pessoas, nós precisamos de acolher as pessoas que estão à nossa volta com misericórdia, com compaixão. Então essa foi a nossa segunda-feira, né? Capítulo 10, começamos muito bem. Na terça-feira, evoluímos para o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados, quem se lembra, né, é a parábola da festa de bodas, não é? Que o senhor das terras lá
o fazendeiro, ia fazer a festa do filho, né, a festa de bodas, né, de aniversário do filho, e convidou um monte de gente, um monte de amigos, e todos eles viraram as costas e não foram na festa, não aceitaram o convite dele. Aí ele mandou os seus servos ir sair pelas ruas e convidar quem que eles achassem pela frente. E aí veio um monte de gente, veio gente boa, veio gente não tão boas assim, não é? E veio também uma pessoa que não estava preparada para aquela festa. O Senhor chegou para ele e falou assim: mas você não está com a túnica nupcial, o que significa isso? Pô, você foi chamado e você ainda não está preparado para aquilo que você foi chamado. Então, o capítulo 18 nos traz isso, nos itens 1, 3 e 4. Né? E aí, nós chamamos lá para aquele momento, no capítulo 18, nós levantamos a questão, no item 3 e 4, isso. Né? Lá no item 3 e 4 do capítulo 18, ele vem chamar a atenção para a questão da porta estreita, né? Então o evangelista Mateus, falando-nos sobre a porta estreita, né? Ou seja, as dificuldades que nós, as possibilidades, as oportunidades que nós encontramos na nossa vida, né? Muitas das vezes nós encontramos oportunidades muito fáceis, muito tranquilas, né? E outras com um pouco mais de dificuldade. Ele utiliza essa simbologia dentro dessa metáfora, ele utiliza a simbologia das portas. Porta larga, você passa à vontade, passa de qualquer jeito, e a porta estreita, que exige mais esforço de nós. Não é? Trazendo isso para a nossa realidade, trazendo isso para dentro do âmbito das nossas expiações e provas, quando nós trazemos isso então para dentro desse âmbito, dentro desse ambiente das nossas expiações e provas, não é? É chamar a atenção para a questão das nossas escolhas pessoais, né? Chamar a atenção para as nossas escolhas, para as nossas condutas diante da nossa vida, não é? Diante da nossa vida. Então, diante das dificuldades que eu tenho, eu assumo a responsabilidade de assumir esses compromissos que eu tenho, ou não. Ou prefiro não assumir esses compromissos e seguir em frente na minha vida. Então o capítulo, né, na terça-feira, no capítulo 18, vem nos chamando a atenção para as nossas boas escolhas. Eu escolho certo ou escolho errado? Eu escolho fazer o bem, eu escolho ter compaixão, eu escolho ajudar o meu próximo, eu escolho olhar, né? Olhar para a existência alheia, olhar para o outro, olhar para a vida dele, olhar como é que ele, né? Como é que ele funciona a partir das minhas crenças, que aí então precisa de entrar a compaixão, a misericórdia. Eu preciso de olhar com misericórdia para o meu irmão. Eu não posso olhar com um olhar de julgamento para o meu irmão, não é? Tudo aquilo que eu olho para a minha vida, né? Quando eu estou olhando para a minha vida, olhando para a minha existência, olhando para as pessoas que estão à minha volta, né? Eu sempre vejo na minha vida parte de mim mesmo. Tudo aquilo que eu vejo do lado de fora, eu tenho dentro de mim. Tudo. Isso é uma lei que a psicologia explica de maneira muito profunda. Tudo aquilo que eu vejo externamente e que talvez eu julgue,
eu na verdade estou vendo parte de mim e julgando da mesma forma parte de mim, não é? Então, quando eu olho para a minha existência, olho para as minhas relações, olho para as minhas pessoas, para as pessoas que estão à minha volta, olho para os meus desafios, olho para as minhas expiações e provas, olho para as minhas dificuldades na vida, olho para as oportunidades que surgem na minha vida, não é? Então, quando eu faço isso, qual que é o ensinamento que nós trazemos aqui do Evangelho? É que eu preciso de fazer isso com misericórdia, com um coração afetuoso. Eu preciso aprender a fazer as minhas escolhas. Eu preciso aprender que a porta estreita, a porta do esforço, é a porta certa. É por aí que eu preciso de passar. Por quê? Porque só existe uma maneira de passarmos pela nossa vida, passarmos pela nossa existência, passarmos pelo nosso processo evolutivo, cumprir a nossa jornada de evolução através do trabalho e da dor. Não existe outra maneira para que a gente possa nos purificar e avançarmos na direção da nossa jornada espiritual, do nosso caminho, avançarmos na nossa trajetória, na nossa jornada evolutiva. Não existe outra maneira. Somente através do trabalho e da dor. Isso significa a porta estreita. Agora, é claro, tem muitas pessoas que optam por não fazer isso. Optam por não assumir essa responsabilidade. Optam por viver numa ilusão do ego. Optam por viver numa fantasia. Optam por não olhar para a realidade, não é? E achar que viver nesse mundo irreal que o ego promove na nossa vida, nessa ilusão de que tudo está certo, tudo está bom, tudo é festa, tudo termina em pizza, colocando as responsabilidades somente no outro, aquilo que acontece de ruim para mim, aquilo que acontece de ruim comigo é por causa do outro. Tem muitas pessoas que agem dessa forma. Tem muitas pessoas que ficam alimentando o passado, né, na sua vida, colocam o seu coração lá no passado, ao invés de colocar o coração no presente. Colocam o coração lá no futuro, ao invés de colocar no presente. Então, é isso que o nosso capítulo 18 vem nos trazer aqui. É essa mensagem que ele vem nos trazer aqui. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por que são poucos os escolhidos? Porque tem muito poucos preparados para isso. Quem serão os escolhidos? Aqueles que passarem pela porta estreita. Aquele que tiver esse esforço. Aquele que assumir a sua responsabilidade. Aquele que estiver realmente de posse da chave para que você possa atravessar essa porta estreita. Não é? Se você quiser aí, escrever, né, guardar para você o que significa chave. Né? Eu tenho um conceito para a palavra-chave. Eu criei um conceito para a palavra-chave. Né? O que significa a palavra-chave? C de comportamento, C de conhecimento, H de habilidade, aquilo que você sabe fazer. O E de estratégia. Qual é a estratégia comportamental que você utiliza para você poder viver o que você vive? Então, olha só, o C de conhecimento, o H de habilidade. Conhecimento é aquilo que você conhece, né? Aquilo do que você sabe, não é? H, habilidade. Habilidade é saber utilizar o que você conhece de maneira prática. Então, aquilo que você tem conhecimento, você usa. Isso é habilidade. E o E? O E de estratégia. Qual é a estratégia comportamental que você vai utilizar para fazer
para você poder utilizar a sua habilidade, utilizar o seu conhecimento. Então, nessa primeira sílaba da palavra-chave, nós temos aí o autoconhecimento. Nós temos aí esse trabalho pelo autoconhecimento para que você possa, então, seguir em frente, atravessar a porta estreita. E a segunda sílaba, o V e o E da palavra-chave. O V são os seus valores. São os seus valores. São os seus valores. Gente, agora que eu percebi, eu estou trocando as letras, né? A primeira sílaba, conhecimento, habilidade, é A, de atitude. Ô, César. Me alertaram aqui. Me alertaram aqui. Você não trocou as letras, não? Então, a primeira sílaba da palavra-chave é a sílaba do autoconhecimento, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Atitude é você querer fazer, querer colocar em prática aquilo que você conhece, né? Essa é a primeira sílaba. A segunda sílaba, que é o V e o E, aí então o E de estratégia, eu já adiantei, né? O V de valores. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? O que são valores para nós? Aquilo que nós temos de importante na nossa vida. Aquilo que é importante, aquilo que é certo para nós dentro da nossa vida, aquilo que é firme, que é aquilo que é a nossa linha de conduta interna, né? Isso são valores, aquilo que não pode faltar dentro da minha vida, dentro das minhas ações, dentro de tudo que eu faço na minha vida. O que é importante para mim, não é? E o E, eu já tinha dito, então, né? O E é de estratégia. Qual é a estratégia comportamental que você vai utilizar? Então, a palavra-chave nos traz aí aquilo que a gente precisa para atravessar a porta estreita. Utilize desse conhecimento, utilize das suas habilidades, utilize da sua atitude. Tenha valores, tem coisas importantes dentro de você, como, por exemplo, a misericórdia, a compaixão, a caridade. Isso são coisas importantes na nossa vida. E tenha também uma boa estratégia comportamental para você poder, né, cumprir essa jornada. Na quarta-feira, então, né, fomos para o capítulo 14. Para o capítulo 14. Lá no capítulo 14, nos chamaram a atenção, no capítulo 14, nos chamaram a atenção, honrai pai e mãe, honrai vosso pai e vossa mãe. Lá nós trabalhamos os itens 1, 2 e o item 9. Um, 2 e o item 9. Ingratidão dos filhos e os laços de família. Ingratidão dos filhos e os laços de família. Ali o ponto central é o egoísmo, né? É agir de maneira egóica, agir de maneira egoísta em todas as nossas ações, esquecendo de onde nós vimos, esquecendo os nossos laços familiares, esquecendo da verdadeira escola que nós temos. Todos nós viemos para a Terra, todos nós viemos para o planeta Terra, esse mundo educandário, né? Esse educandário chamado mundo de provas e expiações, não é? É uma classificação de evolução dos mundos, né? Então nós viemos para aqui, para esse educandário, e fomos colocados numa sala de aula que é justamente para a gente poder aprender.
que é a nossa família, o nosso núcleo familiar. Então, no capítulo 14, honrai pai e mãe, nos itens 1, 2 e 9, vem chamar a atenção justamente para isso. Está desconectado da misericórdia? Não. É ali que nós precisamos de exercitar a nossa misericórdia. Está desconectado, muitos são chamados e poucos escolhidos? Também não. Né? Também não. Está conectado com essa questão da porta estreita. Viver na família, viver nesse núcleo familiar, faz parte desse exercício, faz parte de passarmos pela nossa porta estreita. É ali que nós vamos exercitar tudo isso. É ali que nós precisamos de exercitar. É nesse núcleo familiar. Tudo que nós exercitamos no núcleo familiar, nós executamos fora de casa. Nós exercitamos na comunidade. Tudo que nós fazemos dentro do núcleo familiar, nós fazemos na comunidade, na sociedade. Se nós agimos bem dentro da nossa família, nós agimos bem na sociedade. Se nós não conseguimos nos adaptar dentro da família, a gente não consegue adaptar na sociedade. Todas as nossas ações dentro da sociedade são reflexos daquilo que eu faço dentro do meu núcleo familiar. Tudo que eu faço na minha sociedade, nas minhas relações humanas externas, foi aquilo que eu aprendi dentro da minha relação familiar, dentro do núcleo familiar. Então é o que vem trazendo para nós aqui no capítulo 14. Honrai pai e mãe. Por quê? Porque é a partir dali que nós exercitamos toda a nossa consciência, é a partir dali que nós construímos a nossa maturidade moral. É a partir do núcleo familiar, para que a gente possa, então, executar nas nossas relações, na nossa sociedade. Na quinta-feira, no dia 25, nós já estávamos lá no despertar de número 40, né? O capítulo 6, o Cristo Consolador. O que vem trazendo no capítulo 6? O item 6, né? Meu jugo é leve. Então, o que o capítulo 6 vem nos trazendo? O capítulo 6 é um capítulo maravilhoso. Sugiro todos vocês ler todo ele, estudar o capítulo, entender, absorver o capítulo 6, o Cristo Consolador. Né? Vem dizendo, o meu jugo é leve, ou seja, as dificuldades que você tem, traga elas para mim. Caminhe comigo. Toda dificuldade que você tem, olha só, no capítulo 14 vem falando da porta estreita, né? Perdão. Da porta estreita é o capítulo 18, né? Isso. No capítulo 18 vem falando da porta estreita. No capítulo 6, então antes do capítulo 14, Cristo Consolador já vem dizendo o seguinte: traga a sua dificuldade para mim. Traga a sua dificuldade para mim, porque o meu jugo é leve. Comigo o seu jugo é leve. O que é jugo? Jugo é aquele negócio de colocar aquele negócio da carroça, né? De colocar em cima do cavalo, em cima do boi, do carro de boi, né? Para poder amarrar as rédeas, para poder conduzir. O jugo é aquilo, né? Aquele negócio que coloca nas costas. Então, nosso Pai Maior dizendo isso, né? Traga o seu jugo para mim. Me entregue ele, porque comigo é mais leve. Comigo é mais leve. Perceba, ele não está dizendo assim, eu vou tirar o jugo de você. Você não vai ter o jugo. Ou seja, você não vai ter sacrifício, você não vai ter dificuldade. Ele não está dizendo isso. Percebe? É muito importante a gente entender essas nuances. Né? Ele não está dizendo para você que você não terá desafio, que você não terá dias difíceis, que você não enfrentará o desânimo. Ele não está dizendo que você não vai enfrentar desafio. Ele está dizendo o seguinte: toda vez que você estiver diante de um desafio, traga o desafio para mim. Venha compartilhar ele comigo. Porque compartilhando ele comigo, fica mais leve. Não é? É a mesma coisa que você vai pegar uma caixa pesada. Se você pegar um saco de 60 quilos sozinho, e você pegar um saco de 60 quilos com outro amigo, o que vai acontecer? O saco de 60 quilos fica mais leve. As duas pessoas conseguem carregar melhor.
não é? E tem essa questão do ego de novo, do orgulho de novo. Traz à tona novamente essa questão do orgulho de novo. Que é o quê? É a dificuldade que nós temos de pedir ajuda. A dificuldade que nós temos de compartilhar isso com o nosso Pai maior, com Deus. Com o nosso Mestre Jesus. Pedir o auxílio dele. Pedir o auxílio dos nossos irmãos benfeitores. Pedir auxílio dos nossos guias e mentores espirituais, do nosso anjo da guarda. Nós temos dificuldade de pedir ajuda. Por quê? Porque nós não somos humildes. Porque nós somos vaidosos, porque nós somos orgulhosos. É por isso. A luta que nós temos com o nosso orgulho, não é? A luta que nós temos com o nosso orgulho, de dobrar os joelhos, e pedir ajuda, não é? É isso que vem trazendo aqui o capítulo 6. Então olha só a conexão desses capítulos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, traga misericórdia, traga compaixão para o seu coração. Capítulo 18, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Traga misericórdia no seu coração, porque você vai ter que passar pela porta estreita. Escolha a porta estreita, escolha passar pelos desafios, pelos esforços na vida. Capítulo 14, ingratidão dos filhos, os laços de família, honrai pai e mãe. Não seja egoísta, entenda de onde você veio. Olhe de onde você veio, como que você construiu a sua conduta moral, os seus pensamentos. Item 6, o Cristo Consolador, traga para mim os desafios seus. Compartilhe comigo os seus desafios. Não seja egoísta, não seja orgulhoso. Traga para mim os seus desafios. Olha que maravilha, que conexão fantástica dessa semana que nós passamos. E na sexta-feira, ontem, no dia 26, despertar de número 41, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, não ponha a luz debaixo da mesa, não acenda a luz e tampa com vaso. Que luz é essa? Você, eu e você, essas são as luzes, não é? É como se cada um de nós tivéssemos uma lâmpada em cima da nossa cabeça, que a nossa cabeça fosse uma lâmpada, né? Uma lâmpada, uma luz. E o nosso Pai Maior fica olhando lá de cima todas as luzinhas dele lá, não é? Aí ele fica olhando lâmpadas que estão mais acesas e lâmpadas que estão menos acesas, não é? Usando essa simbologia aí, usando essa metáfora, eu e você somos essas luzes, não é? Não coloque essa luz, não esconde essa luz, coloque ela em função de iluminar todos aqueles que estão à sua volta. Não é isso? Tenha coragem de acreditar. É o ponto central do nosso capítulo 24 da sexta-feira. E aí então fechamos a semana. Fechamos a semana com essas 5 lições maravilhosas que estão muito bem conectadas, muito bem amarradas, que nos deixa essa mensagem da semana. Qual é a mensagem da nossa semana, da semana que nós passamos e a semana que nós vamos seguir em frente? Tenha um coração preparado. Tenha um coração preparado para os desafios que você vai enfrentar. Lembre-se, coloca a cabeça no travesseiro e dorme sossegado. Não estressa, vai piorar muito ainda. Não é? Então qual que é a mensagem da semana? Tenha um coração preparado, um coração misericordioso para as escolhas. Aprenda a fazer essas escolhas. E entenda que não existe outra maneira de atravessarmos essa nossa jornada
de evolução espiritual a não ser pelo esforço, pelo trabalho, pela dor. Então observe de onde você vem, observe de onde você constrói os seus pensamentos. Como é que você constrói aquilo que é importante dentro de você? E lembre-se sempre de se lembrar, nós não estamos sozinhos. Tenha a humildade de trazer os seus sacrifícios, compartilhar esses desafios, compartilhar esse esforço que é passar pela porta estreita com o nosso Pai maior, com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus. Tenha a coragem de entender que você é a pessoa mais importante neste momento. Entenda de uma vez por todas que você é único e que você tem um propósito para o nosso Pai maior. Você faz parte de uma obra muito maior. E Ele tem um propósito, uma missão para você, para que você possa iluminar o seu caminho. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso com um coração puro, com um coração afetuoso, com um coração misericordioso. Tenha essa compaixão dentro do seu coração para que você possa passar pela porta estreita. Todos nós passaremos. Num momento ou noutro, todos nós passaremos. Faça as suas escolhas muito bem feitas, porque essa é a nossa jornada, essa é a nossa certeza. Essa foi a nossa semana, não é? Que coisa boa, hein? Que semana maravilhosa, que mensagem esplêndida nós tivemos nessa semana para nos fortalecermos um pouco mais, não é? Para nos iluminar um pouco mais, para nos despertarmos um pouco mais para essa evolução espiritual, não é? Para a gente poder seguir a nossa jornada. De mãos dadas, juntos, eu e você, sempre juntos. Vamos lá? Magnetizar nossa água? Queridos mestres, queridos espíritos consoladores, magnetizadores, irmãos aqui presentes, peço em nome de Jesus que traga, que magnetize, que fluidifique, que traga para essa água todos os fluidos necessários dos quais precisamos, para que nós possamos nos curar, limpar os nossos corações, limpar as nossas formas, pensamentos que dificultam a gente seguir em frente. Coloque nessa água nossa hoje todos os fluidos, todo o lenitivo de cura que nós precisamos, para que a gente possa verdadeiramente nos sentirmos fortalecidos, nos sentirmos iluminados, alimentados e abençoados. Que assim seja e que assim se faça. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra
deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso para subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá a vossa santíssima imagem. Graças a Deus que assim seja, que assim se faça. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom sábado, bom final de semana, bom início de semana. Beijo no coração, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.